Olá, pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, eu vou te mostrar como fazer um gráfico de PCA usando o pacote ggPCA, que é uma extensão do ggplot2. Mas antes, já deixa aí seu like, curte, compartilha, que isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E não custa nada, né, gente? Então, já coloca o dedo aí no like. Aqui, esse pacote, ele é incrível porque ele facilita a nossa vida na hora de fazer uma PCA, que geralmente precisa de um código muito grande, fazer muitas coisas. Aqui não. Ele faz de forma simples e rápida. Vou mostrar aqui na documentação do pacote que com poucos comandos você já tem um gráfico bom, ótimo para publicação. Por isso que ele é um pacote muito incrível. Basicamente, você precisa de uma linha de comando. Aqui, basicamente, nessa primeira linha, você coloca tudo que é necessário para fazer o gráfico. E essas outras duas linhas aqui, a gente simplesmente vai adicionar título, subtítulo. Mas só a primeira linha você já vai ter o gráfico de PCA pronto. Por isso que ele é muito simples. E aqui, outra coisa que a gente consegue fazer é adicionar o gráfico de PCA junto com o gráfico de densidade, que dá para mostrar mais informação ainda. Fala se não vale o seu like essa aula, porque a gente vai facilitar a sua vida te apresentando esse pacote. E aproveitando que você pode fazer parte do nosso clube do pesquisador. Lá a gente tem aula de escrita científica, de método científico, linguagem R, ggplot2. Nós temos aulas de multivariadas e muito mais. Então a gente tem muita aula lá para você sair craque no R, não só isso, fazer com que a sua pós-graduação seja muito mais simples. É só você clicar no link da descrição. Então, bora lá pro R que eu vou te mostrar como fazer esse gráfico rapidinho. Aqui, gente, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu sempre falo para vocês é instalar o pacote. Então, é necessário que vocês instalem esse pacote, o ggPCA, que ele é a extensão aqui do ggplot2. Então, ele vai funcionar numa linguagem parecida do ggplot2. E além do ggPCA, você também vai precisar do ggplot2. Então, vamos carregar esses dois pacotes. Aqui eu vou utilizar o banco de dados Iris, que eu já usei em outras aulas, que é um banco de dados onde a gente tem a largura e a altura de pétalas e sépalas. Para quem não conhece, pétala é aquela parte coloridinha ali da flor, e a sépala é a que vem embaixo. Então, esse banco de dados mediu e viu diferença entre espécies do tamanho dessas pétalas e sépalas. E a gente vai fazer uma PCA agora com esses dados. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um objeto chamado p_PCA. A gente vai utilizar aqui a setinha, que é o símbolo de atribuição, e vamos utilizar a função ggPCA. Como toda função, ela é seguida de um parêntese. Aqui dentro do parêntese, a gente vai colocar o nosso banco de dados, os metadados, a gente vai colocar a coluna, que é a coluna de espécies, que é a nossa variável categórica, que a gente vai separar por ela. O método que a gente vai utilizar aqui é o método PCA, e a gente vai definir as cores dos gráficos pelas espécies. Também, então, a gente vai ter 3 espécies, então a gente vai ter 3 cores. Vai colocar aqui elipse igual a true, significa que a gente quer que as elipses saiam. Se você não quiser as elipses, é só colocar como falso. Também vamos adicionar o título, o subtítulo e o caption. Caption aqui é quando você coloca, por exemplo, tem os dados. Esses dados aqui é do banco de dados Iris. Então, eu estou colocando no cantinho do gráfico da onde é esse banco de dados. Se o banco de dados for seu, você pode colocar seu. Se você estiver usando o banco de dados de algum outro lugar, você pode colocar no caption. Ou você simplesmente não coloca nada. Pode tirar o caption. E é só isso, gente, para rodar o gráfico. Como é simples. Vamos dar um Ctrl Enter aqui. Eu não rodei o banco de dados, então não vão sair. Então, vamos rodar o banco de dados e Ctrl Enter. Prontinho. E isso é o suficiente para a gente ter o gráfico prontinho em poucos comandos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos rodar aqui o objeto do banco de dados. Ctrl Enter e pronto. Vê se não é fácil, gente. Isso aqui merece muito a curtida de vocês, porque a gente não precisou fazer quase nada para sair com o gráfico formatado pronto para publicação. Isso aqui vale ouro, gente. Então já deixa seu like para que esse material, essa aula chegue em mais pessoas. E
como eu falei, se você quer aprender mais sobre linguagem de ggplot 2, é só você clicar no link da descrição e fazer parte do Clube do Pesquisador. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é colocar aquele gráfico de densidade junto. Então, eu vou mostrar para vocês. Basicamente, é o mesmo gráfico, só que a gente vai adicionar aqui um argumento, que é esse aqui, que é para adicionar o gráfico de densidade. E é só isso. Você vai usar essa função e a gente já vai ter o gráfico de densidade. Vou dar Ctrl Enter aqui, ó, e vamos ver o gráfico. E vocês vão ver como vai ficar. Já saiu o gráfico aqui e já saiu a densidade, o gráfico de densidade junto. É muito fácil. Aqui, ó, que é o Caption que eu falei para vocês. Gente, isso aqui, ó, vale ouro, é muito fácil. É isso que eu queria para falar para vocês desse pacote. É muito simples de usar. Quem usar, depois deixa lá nos comentários, fala que usou e que gostou. Se você quiser fazer parte do Clube do Pesquisador, é só clicar no link da descrição e até a próxima aula, até o próximo pacote.